Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao canal do Vandeco. No vídeo de hoje, vamos conversar um pouco sobre literatura. Vamos falar das minhas aventuras literárias. Se você, ao final, gostar do nosso trabalho, por favor, faça um comentário, deixe um like, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. Ajuda a gente a crescer um pouco. Vamos tentar fazer o melhor de informações para vocês. Vamos ao vídeo, gente. Até lá. Então, meus amigos, minhas amigas, vamos falar um pouco de literatura. No último vídeo, eu disse a vocês que falariam como a literatura entrou na minha vida. Eu acho que já comecei a falar desse assunto algumas vezes, e hoje vamos aprofundar um pouquinho. Eu comecei a ler bem cedo. Eu acho até que as minhas fantasias de criança me levaram mais facilmente ao mundo da leitura. Antes mesmo de aprender a ler, eu costumava pegar os gibis do meu irmão mais velho e ver os quadrinhos, e então eu criava um mundo de fantasia, contava histórias. Quando eu era criança, no bar do meu pai, costumava juntar bastante gente para me ouvir contar as minhas histórias, né? As minhas fantasias. Eu tenho um primo, inclusive mora aqui em Itapuá, ele costumava me chamar de Garganta, Garganta, porque eu contava muita coisa, eu criava, assim, as situações mais bizarras na minha cabeça, contava histórias das minhas viagens, de quando eu vendia gado, e aquilo ia desenvolvendo uma veia criativa. E essa veia criativa, ela me deu bons frutos. Eu escrevi alguns livros, não publiquei nenhum, quer dizer, publiquei um, dois, três. Um de poesias, um de um romance e outro foi mais sério, foi quando eu trabalhava na pós-graduação do Bagose. Eu participei, acho que eu mostrei meu livro para vocês recentemente, num dos vídeos anteriores. Mas voltando então ao início das coisas. Eu tinha, talvez, 7 ou 8 anos, quando eu descobri as tiras dos jornais de Maurício de Souza. Primeiro foram as tiras do Bidu e do Horácio. Bidu e do Horácio. Depois, bem depois, vieram os gibis da Mônica e os gibis do Homem de Ferro, do Príncipe Valente, que mais? Os bolsilivros de um
Nicei brasileiro que escrevia como se fosse um escritor internacional. Ele escrevia romances de espionagem e do Velho Oeste como se ele tivesse vivido lá em Londres e também no Texas, porque as imagens que a gente criava ao ler aquelas histórias eram fantásticas. Parece que você estava simplesmente vivendo as aventuras com ele naqueles locais. Depois dessa experiência, eu parei um pouco com a leitura por pouco tempo. Quando eu tinha 13 anos, após a morte do meu pai, eu fui morar com a minha madrinha na cidade de Londrina, bem no centro, no edifício Bosque. No edifício Bosque, 7º andar, apartamento 704. O meu padrinho tinha uma biblioteca maravilhosa. Lá eu encontrei Monteiro Lobato. Lá eu li todas as aventuras da Emília, do Visconde de Sabugosa, do Pedrinho, os quitutes, que vontade de comer aquelas coisas. Os bichos, ai, que medo da cuca. Até interessante agora, nessa época da vacina, né, com essa história do jacaré, a cuca seria um ótimo animal de estimação para uma propaganda das vacinas. Depois, na adolescência, eu descobri o Mark Twain. Já falei sobre o Mark Twain aqui recentemente. Maravilhosas histórias de Mark Twain. Eu acho que eu devo ter lido uns 5, 6 livros do Mark Twain. Grandes aventuras. Viajei com Tom Sawyer, viajei com Huckleberry Finn. Logo em seguida vieram... esqueci de falar do Zé Mauro de Vasconcelos, que foi na mesma época que eu morava na casa da minha madrinha. E li vários de Zé Mauro, viu? Eu li Meu Pé de Laranja Lima, é óbvio, mas li também li Banana Braba, Tu quer ele, manecão? Li O Doidão, li vários, não me lembro de todos assim, mas li vários livros. Gente, eu tinha 13 anos, ainda não trabalhava. Eu comecei a trabalhar aos 14. Antes o juiz não deixava. Eu ficava o dia todo naquele apartamento, o dia todo. Então a gente lia sem parar. De volta à adolescência, comecei a ler Harold Robbins e os best-sellers Hans Kossalik. Nossa! Li aqueles best-sellers todos. Até que eu descobri a literatura brasileira. Gente, quando eu for indicar a literatura brasileira, eu quero dedicar um vídeo para cada livro. Não dá para ser diferente. Não dá para ser diferente.
A literatura brasileira é maravilhosa. Eu acredito, talvez muitos de vocês não concordem comigo, mas eu acredito que na escola está tudo errado, essa história de ensinar o livro, de ensinar as crianças a ler. Quem pegar o Dom Casmurro e querer enfiar a goela abaixo de crianças com 14 anos, 15 anos, 16 anos, 16 anos talvez, mas menos que isso, não dá. Uma criança precisa de ter base para ler, para essa literatura. Veja, eu acredito que ler, o conhecimento, aliás, não só você aplicar isso na literatura, mas aplicar isso ao conhecimento. Você precisa fazer como se você fosse fazer um canteiro. Você fosse plantar lá um pé de alface. Então, o que você faz? Você primeiro vai preparar a terra. Então você pega a sua enxada, vai lá no canteiro, você revolve a terra toda, né? Você trata a terra, você põe um esterco, vai enriquecendo a terra, para depois você colocar a semente. E a semente vem forte, vem bonita, cresce rápido, dá bons frutos. Isso também é no conhecimento. Você precisa preparar a mente. Você não constrói nada sem uma base. Sem base não há sustentação. Na literatura e no conhecimento acontece exatamente isso. Então vamos preparar a base com livros para crianças. A literatura tem que ser estimulada na criança, mesmo que seja com quadrinhos, com tiras, com historinhas do cotidiano da criança. Se uma criança... Olha, eu recentemente indiquei a Thalita para adolescentes. Gente, ela tem uma linguagem que fala direto com a menina. Isso estimula a curiosidade no leitor. O leitor precisa estar curioso para, então, entrar no mundo da literatura. E literatura brasileira, gente, tem tantos. Machado de Assis, Jorge Amado. Gente, Jorge Amado é maravilhoso. Existem livros de Jorge Amado traduzidos para centenas de idiomas. Filmes como Dona Flor e seus dois maridos rodam pelo mundo até hoje. Não pensem que a gente não... Os portugueses adoram a nossa literatura. E olha que lá em Portugal a gente tem o berço da literatura. O berço da literatura. O berço da nossa língua. E eles adoram nossos autores. Machado de Assis, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos. Eles gostam, gente, vocês precisam ver. E vocês que, porventura, vierem a assistir esse vídeo e terem algum preconceito com a nossa literatura, eu peço a você, dê mais uma chance. Você que não gosta, por exemplo, do Machado de Assis, que leu um livro e achou aquela linguagem muito difícil de ser entendida, muito arcaica, pense, ele escreveu aquilo no século XIX, no começo do século XX. A linguagem era aquele jeito mesmo.
Você leu um livro, não gostou? Dê uma chance, leia outro. O Machado de Assis são duas fases diferentes. A primeira fase é uma fase romântica. A segunda, uma fase realista, irônica. Para entender a ironia de Machado de Assis, você precisa ter a mente bem preparada. Senão você não pega. Você não pega. Há a discussão eterna se houve ou não traição entre Bentinho e Capitu. Essa discussão não vai acabar nunca, porque como a história foi narrada pelo Bentinho, ele narra o que ele acreditava. A gente não tem a versão da Capitu. Então, essa discussão ela vai continuar. Porque para Bentinho, a Capitu traiu. Mas para Bentinho, você lê a história contada por Bentinho. Muita gente acredita que ela traiu. Porque ele, Bentinho, acreditava que traiu. E isso é tão genial que nós estamos falando de um personagem criado na cabeça de Machado de Assis. E o que é interessante a gente comentar também sobre este livro é que ele foi escrito na virada do século XIX para o século XX. E essa discussão envolvendo esta traição de Capitu, né, ela já dura seguramente quase uma centena de décadas. E nós poderíamos fazer uma reflexão sobre o grande protagonista desta história. Seria Bentinho? Seria Capitu? Seria Escobar? Será? Eu diria a vocês que o grande protagonista, na verdade, é o ciúme. Sim, senhores e senhoras, o ciúme. Se nós analisarmos todo o contexto da história e analisarmos sob o ponto de vista de Bentinho, porque é o único que nós conhecemos, a gente vai ver o ciúme plantando as mais diferentes oportunidades para que se materialize a traição. Se a traição de fato ocorreu ou não, nós poderemos continuar discutindo isso durante outras centenas de décadas. Não chegaremos a uma conclusão, porque jamais saberemos a visão da Capitu. Jamais conheceremos a visão de Escobar. Nós só temos a visão de Bentinho. E a visão de Bentinho está corroída pelos ciúmes. A história dos olhos de Ressaca diz exatamente isso. Porque no momento do funeral, do velório de Escobar, ele olhando nos olhos da Capitu, ele conseguiu enxergar isso. Ele viu a traição naqueles olhos, nos olhos de Ressaca, nos olhos dissimulados. Isso na visão de Bentinho. Então, o personagem principal é realmente o ciúmes. Por isso é genial a discussão do livro.
isso se torna aquele tempero, né? A ironia presente na obra de Machado de Assis, particularmente na segunda parte da obra dele, no período realista, vocês vão encontrar em outras obras esse tempero irônico que vai acontecer, né? Por isso que Machado de Assis é seguramente uma das principais figuras da literatura brasileira. Eu gostaria de chamar a atenção dos amigos que me veem que o meu discurso sobre literatura não tem nada a ver com o discurso de um especialista em literatura, mas discurso de uma pessoa que gosta de literatura. Eu li muito na minha vida, li bastante. Eu vou indicar em outras oportunidades outros livros para que vocês possam ler, outros autores também, né? Estudei alguma coisa sobre literatura, estudei sobre algumas obras. Eu, no meu curso que eu fiz na Católica sobre ética, um curso de mestrado em ética, eu estudei exatamente esse livro de Machado de Assis, onde nós discutimos muito a respeito das relações interpessoais do ponto de vista psicológico, né? Sobre o que o ciúme causa nas personagens da história. Fiz um outro curso também de literatura na Universidade Federal do Paraná, de literatura e história. Estudamos de perto a história portuguesa vista sob o ponto de vista literário, particularmente uma lenda criada sobre a vida de Dom Sebastião, o rei de Portugal. O rei que morreu e matou os fidalgos de Portugal. O responsável pela escravidão, não diria escravidão, mas o responsável pela perda da soberania de Portugal, quando Portugal voltou a ser parte do reino da Espanha. Bem, esse é assunto para um outro vídeo, gente. Por aqui eu vou encerrar a nossa, não diria conversa, mas sou mais eu que falo, e agradecer a todos que possam ter acompanhado essa nossa conversa. Ou melhor, ter me acompanhado nessa minha explanação sobre a minha experiência, sobre a minha leitura. Ok, minha gente? Muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo até aqui, aqueles que acompanharam. Não se esqueçam de deixar um like, caso vocês tenham gostado. Recomendar o canal do Vandeco para os seus amigos. Dar um like, como já pedi. Se inscrever no meu canal. Porque, como todos os produtores de conteúdo do YouTube dizem, quanto mais vocês comentam, quanto mais vocês compartilham, quanto mais vocês se manifestam, quanto mais like vocês deixam, né, o joinha, né, mais esse vídeo vai ser compartilhado, vai ser exibido
pela plataforma do YouTube. E isso ajuda a gente. Ok, minha gente? Muito obrigado. Até o próximo. Bye, bye. No próximo vídeo, nós vamos voltar a buscar imagens do nosso balneário. Vou tentar levar vocês na Casa da Cultura. E também buscar algumas outras curiosidades a respeito de Itapuá. Até breve.